Policial Jamur. Olá, policial, qual é o seu nome completo, por favor? Jamur José Fabro. Jamur, o senhor é amigo próximo, parente ou inimigo do seu Robert Kaman? Não, Não. E da senhora Sandra Kaman? também não. O senhor então, o senhor está sendo ouvido como testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Sobre uns fatos do dia 31 de dezembro de 2019, na estrada Santa Cruz, número 5.375, bairro Morungava, em Gravataí, em que o seu Holger teria ameaçado e agredido a sua companheira, a sua esposa, que era Sandra Kaman. O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhora. O que o senhor se recorda? Não, fomos despachados pela rádio, né, da Polícia Militar, para averiguar uma situação a princípio de Maria da Penha no local. E aí chegamos lá, juntamente eu com mais 2 colegas. E no local encontramos a senhora Sandra. E ela nos relatou, ela estava bem eufórica, assim. Nos relatou que existia um companheiro dela, o marido dela, e que o mesmo havia acordado ela, algo assim do tipo, e ameaçado a botar fogo, algo do gênero. E que ele estava bem agressivo no local e então ela resolveu chamar a polícia. Também ela mencionou o local. Deixa eu só lhe fazer, precisa trazer a tradução. Tá, desculpa. Fala mais devagar então. Muito baixíssimo. Se eu falar, eu não escuto. Tá, mas eu interrompi ele aqui agora. Então ele, na verdade, o correto aqui para garantir uma tradução perfeita, completa, seria frase por frase. Tá. Não é? Porque eu não tenho como reter tanta informação. Tá, então vamos fazer isso a partir de agora, mas você já consegue traduzir mais ou menos? Eu vou dizer o que eu entendi. Eu entendi que ele compareceu no local, no sítio, né, porque tinha ouvido de uma agressão da parte do Sr. Kaman. Isso que eu entendi. É isso? Ele disse que... O senhor quer repetir? Repete, por favor, seu Jamur. O que o senhor falou agora, e aí mais pausa, mais frases, para o intérprete poder traduzir, por favor. Desde o começo, doutora, qual parte? Pode falar. Desde o começo? Desde o começo. Tá. E a gente foi despachado via rádio para atender uma ocorrência em princípio de Maria da Penha. Aí no local fizemos contato com a suposta vítima, a senhora Sandra, a qual ela relatou para a guarnição. Só um instante. Você foi chamado via rádio para atender uma ocorrência de Maria da Penha, certo? Isso. Aí, veja se eu vou falar algo errado. Que o senhor, chegando lá, a senhora Sandra disse que foi acordada pelo seu Holger. Sandra hat als ankam der Polizei gesagt, dass sie von ihm oder Kammern geweckt worden sei. Como? O que aconteceu? Was ist da passiert? Ela só mencionou que ela foi acordada no susto por ele e que ele estava ameaçando botar fogo no colchão. Er ist heftig geweckt worden und sei bedroht worden von ihnen, dass sie die Matratze anzünden würden. Pode continuar. Isso. E aí, ela mencionou também que ele estaria agressivo e que ela já teria requerido uma medida protetiva, só que, no entanto, ele não foi intimado, algo do gênero assim. Tá. Pode falar sobre. Sie hat des Weiteren ausgesagt, dass sie sehr aggressiv seien. Eu não entendi acusticamente com relação à intimação. Ela tinha pedido uma medida protetiva, mas que ele não havia sido intimado da medida protetiva. Sandra hatte eine Schutzmaßnahme gebucht, aber sie waren nicht vorgeladen worden. Sie hatten davon nichts erfahren. Richtig?
Correto. Pode continuar. E que ele estaria no local. E aí fizemos contato com ele, né? Constatamos ele no local ali. Conversamos com ele normalmente, ele conseguia entender e também conversar com nós no nosso idioma. Tá bom, pode interromper, pode falar. Wir haben uns also mit ihm unterhalten. Wir konnten uns normal mit ihm verständigen. Pode continuar, seu Jamil. E foi dada a voz de prisão para ele. Ele resistiu à voz de prisão. Então começaram a algemar o indivíduo e conduziu à delegacia. Dann wurde verhaftet. Warum? Wir haben gesagt, Sie sind jetzt verhaftet. Então, eu entendi corretamente. Nós demos voz de prisão a ele. Ele resistiu e foi encaminhado, Ele resistiu e então foi algemado. Isso. Genau. Wir haben also gesagt, Sie sind verhaftet. Dann hätten Sie Widerstand geleistet. Deswegen seien die in Handschellen. Só alertar que o seu Roger não pode ficar se manifestando sobre o depoimento da testemunha. Sie können keine Stimmen nehmen, wir müssen nur zuhören. Pode continuar, policial. E foi isso, doutor. Aí encaminhamos ele ao hospital, posterior à delegacia para registro. Tá bom. Só isso. Pode falar. Eu acusticamente não entendi, encaminhamos. Encaminhamos ele para o hospital e depois para a delegacia. Para o hospital. Hospital, para o hospital e depois para a delegacia. Seien Sie zuerst ins Krankenhaus in der Klinik verbracht worden und dann zum Polizeikommissariat. Pelo Ministério Público? Sim. Boa tarde, policial. Tudo bom, doutor? Policial, nesse relato, nesse primeiro contato ali com a vítima, a dona Sandra, ela chegou a falar que também teria sido agredida pelo acusado? Eu não recordo desse fato, doutora. O que eu recordo é que ele teve ameaças, né, de botar fogo no colchão ali e que ele estava bastante agressivo. Em relação a agressões físicas, não me recordo. Kann mich nicht erinnern, dass Sandra von Gewalt ihrerseits gegenüber gesprochen hat. Nur, dass sie ihr gedroht hätten, das hätten sie, hat die Polizei gesagt, dass sie die Matratze anzünden würden. Ela tinha algum machucado aparente? Não lembro, doutora. Kann mich nicht erinnern daran. Ela estava nervosa? Qual era o estado anímico dela? Sim, ela estava bem eufórica, assim, bem nervosa. Estava bem eufórica, bem nervosa. Quando a guarnição chegou ali no local, teve alguma dificuldade em encontrar, contatar o acusado? Sim, no momento que a gente chegou no local, ele não se encontrava ali. Só estava ela no portão, que é uma residência tipo um sítio, né? Então no portão só havia ela. E aí, posterior, ele apareceu. Ele apareceu ali, não precisaram procurá-lo. Ele chegou até a Não. Não procuramos. Conseguiu pegar? Tá, agora eu quero que o senhor explique para nós como é que foi o diálogo com o réu. Porque ele é alemão, nós estamos fazendo uma tradução aqui, né, na audiência. Quero que o senhor teve alguma... Pode complementar, só um pouquinho. Você pode complementar. Quero que o senhor diga se o senhor teve alguma dificuldade em se comunicar com o acusado por ocasião da abordagem. Não, doutor, de forma alguma. Ele... Claro que percebia-se o sotaque dele, que ele era estrangeiro, mas ele conversava normalmente e entendia normalmente as ordens da guarnição. Algum colega do senhor teve alguma dificuldade em compreendê-lo?
Hatte ein Kollege von Ihnen Não, acho que não. Nein. O que o senhor notou foi um sotaque de uma língua estrangeira, possivelmente o alemão, que o senhor diga. Isso, mais puxado, assim, mais agarrado, mas de fácil compreensão e entendimento. Ein Akzent aber. Muito obrigada, policial, sem mais. Herr Polizist. Jamur. Olá, policial, qual é o seu nome completo, por favor? Jamur José Fabro. Jamur, o senhor é amigo próximo, parente ou inimigo do seu Holger Kamann? Não. Não. E da senhora Sandra Kamann? Também não. O senhor então, o senhor está sendo ouvido como testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Sobre uns fatos do dia 31 de dezembro de 2019, na estrada Santa Cruz, número 5.375, bairro Morungava, em Gravataí, em que o seu Holger teria ameaçado e agredido a sua companheira, a sua esposa, que era Sandra Kamann. O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhora. O que o senhor se recorda? Não, fomos despachados pela rádio, né, da Polícia Militar, para averiguar uma situação, a princípio, de Maria da Penha, no local. E aí chegamos lá, juntamente eu com mais 2 colegas, e no local encontramos a senhora Sandra, e ela nos relatou, ela estava bem eufórica, assim, nos relatou que existia um companheiro dela, o marido dela, e que o mesmo havia acordado ela, algo assim do tipo, e ameaçado a botar fogo, algo do gênero, e que ele estava bem agressivo no local, e então ela resolveu chamar a polícia. Também ela mencionou o local. Deixa eu só ele fazer, precisa trazer a tradução. Tá, desculpa. Fala mais devagar, então. Tá baixíssimo. Se eu falar, eu não escuto. Tá, mas eu interrompi ele aqui agora. Então ele, na verdade, o correto aqui para garantir uma tradução perfeita, completa, seria frase por frase. Tá. Não é? Porque eu não tenho como reter tanta informação. Tá, então vamos fazer isso a partir de agora, mas você já consegue traduzir mais ou menos? Eu vou dizer o que eu entendi. Eu entendi que ele compareceu no local, no sítio, né, porque tinha ouvido de uma agressão da parte do Sr. Kamann. Isso que eu entendi. É isso? Disse que... O senhor quer repetir? Repete, por favor, seu Jamur. O que o senhor falou agora. E aí, mais pausa, mais frases, para o intérprete poder traduzir, por favor. Desde o começo, doutora, qual parte? Pode falar. Desde o começo? Desde o começo. Tá. E a gente foi despachado via rádio para atender uma ocorrência, em princípio, de Maria da Penha. Aí no local fizemos contato com a suposta vítima, a senhora Sandra, a qual ela relatou para a guarnição. Só um instante. O senhor foi chamado via rádio para atender uma ocorrência de Maria da Penha, certo? Isso. Aí, veja se eu vou falar algo errado. O senhor, chegando lá, a senhora Sandra disse que foi acordada pelo seu Holger. Sandra hat, als ankam, der Polizei gesagt, dass sie von ihm oder Kamann geweckt worden sei. Como? O que aconteceu? Was ist da passiert? Ela só mencionou que ela foi acordada no susto por ele e que ele estava ameaçando botar fogo no colchão. Er ist heftig geweckt worden und sei bedroht worden von ihnen, dass sie die Matratze anzünden würden. Pode continuar. Isso. E aí, ela mencionou também que ele estaria agressivo e que ela já teria feito uma
requerido uma medida protetiva, só que, no entanto, ele não foi intimado, algo do gênero assim. Tá, fala. Tá. Pode falar sobre. Sie hat des Weiteren ausgesagt, dass Sie sehr aggressiv seien. Eu não entendi acusticamente com relação à intimação. O que Era uma medida, ela tinha pedido uma medida protetiva, mas que ele não havia sido intimado da medida protetiva. Sandra hatte eine Schutzmaßnahme gebucht, aber Sie waren nicht vorgeladen worden. Sie hatten davon nichts erfahren. Richtig? Korrekt. Pode continuar. Welche Informationen soll ich denn gezeigt haben? E que ele estaria no local. E aí fizemos contato com ele, né? Constatamos ele no local ali. Conversamos com ele normalmente, ele conseguia entender e também conversar com nós no nosso idioma. Tá bom, pode interromper, pode falar. Wir haben uns also mit ihm unterhalten. Wir konnten uns normal mit ihm verständigen. Pode continuar, seu Jamil. E foi dada a voz de prisão para ele. Ele resistiu à voz de prisão. Então começaram a algemar o indivíduo e conduziu à delegacia. Dann wurde verhaftet. Warum? Wir haben gesagt, Sie sind jetzt verhaftet. Então, eu entendi corretamente. Nós demos voz de prisão a ele. Ele resistiu e foi encaminhado, Ele resistiu e então foi algemado. Isso. Genau. Wir haben ja also gesagt, Sie sind verhaftet. Dann hätten Sie Widerstand geleistet. Deswegen seien die in Handschellen. Só alertar que o seu Roger não pode ficar se manifestando sobre o depoimento da testemunha. Sie können keine Stellung nehmen, die müssen nur zuhören. Pode continuar, policial. E foi isso, doutor. Aí encaminhamos ele ao hospital, posterior à delegacia para registro. Tá bom. Só isso. Pode falar. Eu acusticamente não entendi, caminhamos. Encaminhamos ele para o hospital e depois para a delegacia. Para o hospital. Hospital, para o hospital e depois para a delegacia. Seien Sie zuerst ins Krankenhaus in der Klinik verbracht worden und dann zum Polizeikommissariat. Pelo Ministério Público? Sim. Boa tarde, policial. Tudo bom, doutor? Policial, nesse relato, nesse primeiro contato ali com a vítima, a dona Sandra, ela chegou a falar que também teria sido agredida pelo acusado? Eu não recordo desse fato, doutora. O que eu recordo é que ele teve ameaças, né, de botar fogo no colchão ali, e que ele estava bastante agressivo. Em relação a agressões físicas, não me recordo. Kann mich nicht erinnern, dass Sandra von Gewalt ihrerseits gegenüber gesprochen hat. Nur, dass sie ihr gedroht hätten, das hätten sie, hat die Polizei gesagt, dass sie die Matratze anzünden würden. Ela tinha algum machucado aparente? Não lembro, doutora. Kann mich nicht erinnern daran. Ela estava nervosa? Qual era o estado anímico dela? Sim, ela estava bem eufórica, assim, bem nervosa. Estava bem eufórica, bem nervosa. Quando a guarnição chegou ali no local, teve alguma dificuldade em encontrar, contatar o acusado? Sim, no momento que a gente chegou no local, ele não se encontrava ali. Só estava ela no portão, que é uma residência tipo um sítio, né? Então no portão só havia ela. E aí, posterior, ele apareceu. Ele apareceu ali, não precisaram procurá-lo. Ele chegou até a Não. Não procuramos. Conseguiu pegar? Tá, agora eu quero que o senhor explique para nós como é que foi o diálogo com o réu. Porque ele é alemão, nós estamos fazendo uma tradução aqui, né, na audiência. Quero que o senhor teve alguma... Pode complementar, só um pouquinho. Você pode complementar.
Quero que o senhor diga se o senhor teve alguma dificuldade em se comunicar com o acusado por ocasião da abordagem. Não, doutor, de forma alguma ele. Claro que percebia-se o sotaque dele, que ele era estrangeiro, mas ele conversava normalmente e entendia normalmente as ordens da guarnição. Wir konnten seinem Akzent entnehmen, dass Ausländer war, aber sprach normal. Algum colega do senhor teve alguma dificuldade em compreendê-lo? Hatte ein Kollege von Ihnen Não, acho que não. Nein. O que o senhor notou foi um sotaque de uma língua estrangeira, possivelmente o alemão, que o senhor diga. Isso, mais puxado, assim, mais agarrado, mas de fácil compreensão e entendimento. Muito obrigada, policial, sem mais. É só me avisar. Tá bem? Pela assistente de acusação. Boa tarde, tudo bem? Eu Tudo gostaria bom, tudo certo. de me questionar o seguinte: quando os senhores, né, atenderam essa ocorrência, quando foi foram removidas as pessoas do local, o senhor foi o responsável, a viatura responsável por levar ele até a delegacia ou ela até a delegacia? Só um instante, deixa ela... Ah, tá. Pronto, seu policial pode responder. Eu não recordo precisamente, doutora, quem foi a nossa viatura, se foi ele ou foi ela. Mas eu recordo que no local havia outra guarnição junto conosco lá. In meinem Wagen, Herr Kammern, zum Polizeikommissar gefahren worden, welchen Wagen die Frau zum Kommissariat gefahren wurde. Es waren aber 2 Wagen da. Satisfeita. Boa tarde. Agora... Só um instante, agora pela defesa. Boa tarde. O senhor referiu agora que havia outra guarnição no local, certo? Sim. Quantos policiais eram ao todo? Ao todo, Nessa ocorrência? eu acredito que 6 policiais. Certo. O senhor foi responsável pelo qual parte dessa ocorrência? Qual foi a sua participação? A minha participação, a gente chegou, foi o que eu acabei de narrar, doutora. A gente chegou lá e realizou a abordagem da vítima, conversamos com ela e posterior à prisão do indivíduo. Tá, mas O que eu não entendi? Ele conversou com ela e fez a prisão do indivíduo. So, ich habe mich mit dem Opfer unterhalten und habe dann Kammern für verhaftet erklärt. O senhor foi o responsável, então, pela detenção do acusado? Foi o senhor que algemou o Holger? Sie waren verantwortlich für die Inhaftnahme. Eu participei sim, doutora. Ja, zweimal neu. Não, tá. Mas foi o senhor que algemou ele, que deteve ele? O senhor pessoalmente? O senhor sabe dizer? Haben Sie persönlich verhaftet? Assim, ó, nós estávamos em 3 policiais e os 3 tiveram participações na algemação dele. Os 3 policiais que participaram ativamente da algemação. Os 3 policiais ao mesmo tempo participaram. Die 3 Polizisten hätten Ihnen die Handschellen angelegt. E o senhor, o que o senhor conversou com ele? Was haben Sie mit dem? Ou o senhor pessoalmente conversou com ele? Haben Sie persönlich mit Herrn Essa Kammern? ocorrência elas já fazem 5 anos, eu não vou recordar o que eu conversei com ele, não. Sind jetzt 5 Jahre vergangen und ich kann mich natürlich nicht mehr an einzelne erinnern. Então, o senhor não sabe dizer se o senhor colheu um relato dele na hora? Sie können also nicht sagen, dass Sie einen Bericht... Não, até porque não cabe a mim colher relatos, né, doutor? Só identificamos ali o cometimento de um crime, realizamos a prisão e conduzimos à delegacia onde ele foi ouvido. Tá, não, mas a pergunta da doutora não foi essa. A pergunta da doutora foi se lá, na ocorrência, o senhor chegou a falar com o seu Holger.
Ah, me desculpa. Sim, sim, com certeza. Trocamos palavras ali, tranquilo. Tá, e é isso que eu quero saber, o teor do que vocês conversaram. Ah, não, daí eu não sei dizer. É importante porque o senhor está dizendo que vocês se comunicaram perfeitamente, apesar da língua dele. Eu quero saber se isso se isso se tratou de uma conversa rápida, se foi um cumprimento, se vocês conversaram longamente, né? Isso o senhor não sabe dizer. Não, eu não sei ele dizer as palavras que eu mencionei, mas que foi uma conversa tranquila e foi tranquilo. Se a senhora está perguntando se foi compreensível, sim. Sim, mas o senhor não sabe nem me dizer o que vocês conversaram, é isso? Daí a senhora está me fazendo um negócio de há 5 anos atrás. Como é que eu vou lembrar das palavras que eu falei com ele, doutor? Ah, não, não tem problema. Se o senhor não lembra, não tem problema. Tá. Ah, tá. O senhor acompanhou ele na delegacia? Sim. Tá. Wir haben ihn im Polizeikommissariat begleitet, ja. O senhor disse que ele prestou depoimento na delegacia? Acredito que sim, é de praxe. Não, eu estou perguntando se o senhor sabe se ele prestou depoimento na delegacia. Die auch Herr Kammer O senhor Ah, se viu? eu sei, não. verwandt worden ist. Não? Não. Nein. O senhor tem conhecimento, ouviu, se chegaram a chamar algum tradutor na delegacia? Wissen Sie, ob man Não tenho conhecimento. bestellt hat? Respondeu que não tem conhecimento. O senhor recorda se o senhor Holger, se ele foi revistado no momento que ele foi detido? Desculpa, não entendi, doutor. Ela perguntou se ele foi revistado no momento que ele foi detido. Sim, sim. Não, ele não tinha entendido, o policial não tinha entendido. E com ele foi encontrado algum objeto? Não, acredito que não, doutora. Não foi encontrado nada com ele que afetasse a ocorrência, não. Ele tinha nenhum tipo de arma? Não, com ele não. Algum tipo de objeto para colocar fogo, que pudesse colocar fogo em algum lugar? Irgendein Gegenstand, um etwas anzuschauen. Ah, não recordo, doutora. Não lembro. Chegaram a ingressar na casa? Não. Não ingressaram na casa. Não. O senhor ou algum colega seu, que o senhor tenha conhecimento, já tinha estado lá nesse sítio outras vezes? Eu nunca tinha ido no local. Os colegas eu não sei lhe informar. O senhor tinha conhecimento de algum conflito anterior envolvendo vizinhos que tenha gerado a intervenção da polícia? O senhor chegou a ter conhecimento disso ou não? Não, senhora. O senhor disse que foi necessário algemá-lo. Por qual motivo? Qual foi a resistência que ele apresentou? Resistência física, doutora. Ele não aceitou a... Só um instantinho, só um instantinho. Tá, desculpa. Ich wäre notwendig gewesen, Handschellen anzulegen, aus welchem Grund? Pois não. Pode falar, policial, por favor. Resistência física, doutora. Ele não aceitou a voz de prisão e aí realizamos a algemação dele. Mas por quê? A pergunta da doutora foi qual foi, de que forma que foi essa resistência? Como que ele resistiu? Tá. Não, ele estava bem agitado também, bem eufórico e por receio à integridade física da guarnição e dele próprio, a gente realizou a algemação dele. Oi? Poderia me repetir? Ele disse que ele estava bem eufórico, bem agitado, e para garantir a segurança da guarnição e dele próprio, foi realizada a algemação. Muito obrigado. Also, Herr Kammann sei in einem sehr erregten Zustand gewesen, sagt der Vorstand hat wörtlich gesagt, aber erregt. Und um Sicherheit zu gewährleisten, haben wir ihm Handschellen angelegt. Ja, habe ich auch nichts gegen gesagt. O senhor chegou a notar ou teve conhecimento de existirem câmeras nessa casa? Wussten Sie das? Não, doutor. Não Nein. tenho conhecimento.
O senhor viu alguma placa noticiando a existência de câmera? Não recordo. Stiftung gesehen, dass die Kammern ziemlich nein. A vítima chegou a mencionar algo a respeito de filmagens ou de câmeras? Hat das Opfer von Kameras gesprochen, die dort Também não recordo. A Sandra, quando ela foi ouvida, eu não sei, o senhor chegou a ter contato com a Sandra, com a vítima? Chegou a colher o depoimento dela? sehen, Eu colher no local, sim. No local, sim. Sandra angehört, ja, im Lokal schon. O senhor lembra se ela falou algo sobre o ex-marido dela? Können Sie sich erinnern, was Não. Ihr Ehemann gesagt hat? Nein. Nessa propriedade ou nessa casa, vocês chegaram a... Se alguém chegou a tirar alguma fotografia, chegou a registrar alguma Hat coisa? jemand das Anwesen fotografiert oder irgendwie festgehalten? Você ouviu? Oi, policial, o senhor está me ouvindo? Caiu. Sim.